Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da EduWork. E hoje nós estamos com um convidado, estamos aqui com o CEO da EduWork, o professor Rafael Vargas Pontes, que também é FP&A da RHI Magnesita, e pelo que parece ele também já está trocando de empresa e isso também vai ser uma novidade para nós. Nós vamos também poder conhecer um pouquinho mais sobre o Rafael, que é o nosso CEO, e também entender quais atividades que ele vem desenvolvendo, principalmente com relação aos controles, ao orçamento. E nós queremos exatamente trabalhar esse tema, por ser um tema que a gente gosta muito, um tema que a EduWork trabalha muito em consultoria, implementando treinamentos e também implementando orçamento em várias empresas. Bom, vamos então trazer com a gente aqui o Rafael, para que a gente possa, então, conhecê-lo. Rafael, seja bem-vindo. Queria, primeiramente, agradecer a sua presença aqui, agradecer também os conhecimentos que você vai compartilhar com o público da EduWork. E, primeiramente, nós queríamos te conhecer. Conte um pouquinho da sua história, sobre a sua formação, sobre quais empresas você já passou e o que você desenvolveu em cada uma delas e como que todo esse aprendizado prático te remete também a uma boa aplicação em sala de aula, em treinamento e em toda a aplicação prática que nós temos feito aqui na EduWork. Bom, olá pessoal, como já foi apresentado aí, eu sou Rafael. Tive algumas passagens por diferentes setores da economia, então minha primeira oportunidade profissional ela foi no setor de saúde. Tive ali algum estágio, mas coisa muito breve, no serviço público. Passei 7 anos da minha vida profissional nesse setor, né, no setor de saúde suplementar, em especial na Unimed. Depois eu saí de lá e fui para a indústria de bioenergia, a Biosev, que mais tarde foi comprada pela Raizen. Hoje integro o time da RHI Magnesita, o time corporativo global deles. E o próximo passo é ser o responsável por FP&A Américas da Allwyn, que é uma empresa de marketing digital, de marketing de afiliados. Então, basicamente, esse é o histórico. Entre essas jornadas, essas trajetórias, eu venho me dedicando à pesquisa, ao ensino. Então, paralelamente, a gente vem desenvolvendo alguns artigos junto com o professor Ronaldo e também leciono na área de finanças para a saúde, mas essa tem sido a maior demanda no momento, mas, no geral, toda a área financeira aí, eu tenho lecionado, passando desde graduação até pós-graduação. Então, na Rafael, graduação, já dei aula de... Pois não. sim, e a sua formação? Você é graduado e pós-graduado em quê? E qual foi sua trajetória aí na área acadêmica? Bom, eu fiz graduação em administração, depois um mestrado na Inglaterra, com foco em política internacional, em especial política econômica. E foi durante ele até que eu decidi, que a minha ficha caiu, que eu gostaria de trabalhar com finanças, em especial com planejamento financeiro. Então, eu voltei do mestrado e aí eu fiz um MBA em finanças. Hoje, não tenho estudado de forma tradicional, busco atualização através de cursos online, enfim, estudos meio que autodirigidos, e tenho me interessado muito na parte de programação, porque é uma área que, dentro de finanças, tem uma pega muito grande e existe uma escassez muito, muito interessante a ser aproveitada no mercado, que é essa junção de profissionais de finanças que saibam programar, que saibam desenvolver as suas próprias soluções. Muito bom, Rafael.
Outra questão importante que a gente gostaria de conhecer é sobre o seguinte: o orçamento é uma previsão financeira que a empresa faz para o próximo período. Então, normalmente, a gente faz, a partir do planejamento estratégico, a gente estabelece ali as premissas e aí começa a orçar. O desafio seu na RHI é que não era uma empresa como a maioria dos nossos espectadores deve estar acostumado, que é uma empresa local em que você consegue ter ali as informações, ter acesso direto a todos os departamentos. E, no caso da RHI, eu queria que você contasse a dimensão do budget de vocês, né? E a complexidade de se formular um budget global e, principalmente, a questão do controle. Conta um pouquinho aí da sua experiência. Bom, hoje, se não me engano, a área de FP&A da RHI deve estar, se não beirando, já ultrapassou em algumas dezenas o contingente de 100 pessoas. Então, para fazer o orçamento, para fazer o acompanhamento do orçamento de uma empresa da magnitude da RHI, demanda-se um esforço, um capital humano bem grande. Dentro desse time, né, eu me encontro responsável pela linha de SG&A, que é a linha de despesas com vendas administrativas, despesas gerais, e o grande ponto no orçamento começa, na verdade, antes dele, que é o estabelecimento de um cronograma sólido, factível, que envolvam todas as áreas, então, desde a galera que vai orçar a receita, até o pessoal que está envolvido no FP&A de operação e vai orçar o custo mesmo da empresa, passando pela minha área, que é a área de despesas, como R&D e tantas outras. Então, ter um cronograma bem alinhado. Todas as áreas tendo talvez uma reunião semanal. Essa é a rotina que a gente executa. A gente propõe primeiro o cronograma, estabelece reuniões semanais de follow-up, né, de acompanhamento, e a partir daí a gente vai startando processo a processo. Pré-orçamento, eu posso elencar, por exemplo, 4 atividades são muito importantes para a gente. Como é uma empresa global, a gente tem, então, uma relevância muito grande por a taxa de conversão de câmbio, né, de moedas, a gente chama de FX. Então, essa é uma premissa muito forte. A outra premissa, nos tempos de hoje, é a questão da inflação, pós-pandemia, inflação estourando em todo mundo. Essa é a segunda premissa que a gente starta com o time de tesouraria. Então, eles são quem dão esse input para o FP&A começar a orçar. E existem 2 orçamentos que acontecem previamente ao orçamento da empresa, porque eles compõem o custo da empresa como um todo, que é o orçamento de pessoal, ele permeia toda a empresa, e o orçamento de TI. E aí TI como forma geral, desde o computador que a gente trabalha até soluções tecnológicas de alto capital investido nas plantas de produção. Ô, Então, Rafael, só para a gente ter uma noção do tamanho, hoje a RHI está presente em quantos países ou continentes? em todos os continentes. Eu não sei precisar os países, mas em todos os continentes. A gente está desenvolvendo, a gente terminou agora um projeto que foi meio que a reorganização da empresa, porque ela era consolidada numa vertical voltada para Viena, que é onde é o nosso QG, né, o nosso headquarter. E aí, distribuído pelo mundo, tinha só os escritórios de vendas, as plantas de produção e um ou outro serviço de suporte. Hoje, para tornar a empresa mais próxima do seu cliente, a diretriz foi a gente desmembrar essa estrutura central para as regiões. Então, as regiões vão ter os seus
tem agora, né? Os seus próprios presidentes, os seus próprios CFOs, os diretores de comercial, enfim. Então, esse desmembramento, ele aconteceu quebrando o que a gente tinha de unidades centrais em, por exemplo, uma business unit de América do Sul, uma business unit de América do Norte, uma de Europa, repúblicas ex-União Soviéticas e Turquia, outra BU de Índia mais África e a outra BU de China mais leste asiático. Então, aí a gente tem 6 BUs, se não me engano, mais a 7ª, que é a Central Units, que a gente continua tendo todo o serviço de consolidação da empresa e todas as diretrizes fluindo do nosso QG, né? do nosso headquarter em Viena, que é onde sentam os executivos, enfim. Rafael, diante dessa magnitude, né, e de várias unidades de negócio espalhadas aí em todos os continentes do mundo, a gente fica imaginando a infraestrutura de TI que tem que ter por trás, né, tipo de software que vocês usam e o quanto que isso deve ser trabalhoso, porque você tem que fazer, por exemplo, o budget de pessoas de todas essas unidades espalhadas no mundo inteiro e controlar isso deve ter um software, um sistema. Conta um pouquinho sobre essa infraestrutura de TI que a RHI tem para poder atender a toda essa demanda. Bom, é importante, de fato, ter um sistema robusto que concilie todas as informações, mas a gente costuma brincar na RHI que sistema é shit in, shit out. Se você joga merda para dentro do sistema, desculpa a palavra, ele vai cuspir merda do outro lado. Então, o que importa de fato é o quão bem alinhado esse sistema está à necessidade da empresa. Hoje a gente migrou de uma plataforma que era de um serviço terceiro para uma solução da SAP, que é eles chamam de SAC, SAC, que é a plataforma de planejamento financeiro da SAP, porque a gente usa o ERP SAP e aí a forma de acompanhar os desvios de forecast, fazer o forecast também, fica mais fácil na consolidação, porque você tem a mesma base de dados de comparação. Você não fica dependendo de criar uma base de dados, estruturar ela e formatar para você fazer espelhar a mesma configuração na outra e fazer a consolidação. Isso já vem agora tudo junto numa base só. E aí, como eu disse, o sistema é importante, mas o mais importante são as pessoas que estão sentadas nas regiões. Então, como o exemplo, hoje eu fui, até antes da reorganização, responsável por SG&A como um todo. Assim, a minha área era responsável por SG&A como um todo na empresa, apesar de terem business partners, né, parceiros de negócios dentro do FP&A que cuidavam de cada uma das suas BUs. Mas hoje, com essa quebra, com a reorganização e a regionalização da empresa, a gente tem times alocados, por exemplo, para acompanhar o SG&A na América do Sul, time na América do Norte, time na Europa, China, Índia, enfim. Tá. Esse time em cada região aí é para dar o retorno, o suporte do realizado, o orçado versus realizado, período a período. Sim, e eles fazem o orçamento também de suas regiões. Eles orçam, eles acompanham o realizado, oferecem as explicações para os desvios e fazem esse papel mesmo de copiloto da região, né? Então, ele senta com o líder da região, com o líder da área e discute, olha, teve um gasto com o pessoal maior do que o esperado. O que aconteceu? A área contratou mais do que tinha orçado,
tem previsão, isso é uma demanda esporádica ou é uma demanda sazonal e vai ter uma demissão, isso vai acarretar numa redução de custo na frente, ou não, ou de fato é um estouro de budget que vai continuar. Às vezes também, sei lá, teve uma contratação de uma consultoria, e a consultoria ela tem início, meio e fim, mas não estava orçado. Então, tem todas as justificativas que são colhidas por esses BPs e são apresentadas no nosso ciclo mensal de reavaliação, né, do resultado. Legal. Rafael, então, só para trocar em miúdos, principalmente para aqueles que não estão muito afeitos ou conhecem a fundo a gestão orçamentária, diz em palavras bem fáceis para o leigo o que é o forecast e como vocês na RHI realizam o forecast. Qual a periodicidade que vocês realizam o forecast? Beleza. Bom, forecast é meio que uma revisão do que se espera para o resto do ano, dado o que foi realizado até então. Então, por exemplo, hoje a gente está começando o orçamento de 2023. Quando chegar em fevereiro de 2023, a gente já vai ter 2 meses de realizado e dali para frente continua seguindo o orçamento previsto, teve alguma alteração. Como eu disse, como eu dei aquele exemplo, às vezes ao invés de ter contratado mais gente do que demitido, foi implementado um projeto de terceirização de determinada demanda. Isso acarreta numa redução de custo, porque a gente demitiu pessoas, contratou um terceirizado para fazer determinado serviço, isso reduziu o nosso custo. A gente faz, então, essa revisão dos valores orçados com as expectativas futuras para esses próximos meses, a partir de março. Como eu disse, a gente já tinha fevereiro realizado. E aí a gente ajusta as velas da empresa como se fosse um navio para um cenário mais próximo do que a gente espera realizar nos próximos meses. E aí você tinha perguntado sobre periodicidade. Isso é um ponto interessante, porque na RHI a gente propicia para o business partner, né, para o operador do FP&A ali, que ele faça o forecast dele mensalmente. Se ele não fizer, o que vai acontecer a gente vai pegar o último forecast e vai replicar para frente, descontando, claro, o mês realizado. Então, a gente pega meio que a previsão. Vamos supor, a gente tinha, então, fevereiro, realizado até fevereiro. O cara fez o de março e aí realizou março. Se ele não vier e reprocessar essa projeção de abril, a gente só vai replicar o que já estava lá no sistema. Porque a gente considera que ele olhou aquilo ali e falou, não, beleza, o forecast que eu fiz está valendo ainda e vai continuar do jeito que está. Então, a abertura é mensal, o cara pode fazer a qualquer momento. Mas se ele está fazendo, se ele está acompanhando, isso é uma diretriz dele com a área cliente, enfim, com o relacionamento que ele tem com o seu cliente. Rafael, quando a gente fala, então, no forecast, a gente fica pensando no seguinte, bom, se eu fiz um planejamento, estou falando assim do ponto de vista do leigo, né? Se eu fiz um planejamento para o ano inteiro, eu tenho que seguir esse planejamento, eu tenho que seguir aquilo que foi feito. Ora, então se mensalmente eu vou lá ajustar dali para frente, será que isso não vai, de repente, me levar para um caminho diferente? Então, vamos tentar explicar aqui que o forecast, apesar da gente ajustar o caminho, é que a gente precisa entender que quando a gente traça o objetivo dentro do orçamento, a gente está traçando ali um objetivo e é um alvo a ser atingido. Esse alvo a ser atingido tem vários caminhos para chegar até lá. Durante, então, a trajetória, a gente pode ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Mas tendo ali o objetivo do alvo. E, dependendo da volatilidade que o macroambiente pode trazer, a gente, sim, pode, talvez, errar o alvo, né?
errar ali o objetivo final, mas com justificativas, né? Então, isso realmente acontece? Qual que é a sua experiência com relação a isso? Com certeza acontece, e era quando você começou a falar isso, eu fiquei pensando, o objetivo não muda. O que muda é a forma com que a gente busca atingir ele. Então, um exemplo bem claro é, vamos supor não, vamos pegar a situação durante a pandemia e até mesmo agora com o custo de frete. O pessoal orçou determinado frete de matéria-prima e hoje o frete está explodindo por N razões, desde inflação com combustíveis até falta de mão de obra, como foi na Inglaterra. Então, tem todas essas intempéries que precisam ser consideradas. E aí, vamos supor também que tem a alta inflação, e a alta inflação não impacta só o frete. Isso impacta a mão de obra, isso impacta o custo com serviços terceiros, enfim, N linhas N categorias dentro dos nossos gastos. E aí, num forecast, pode ser que venha uma diretriz falando, olha, o cenário está difícil, a nossa receita se mantém estável, mas o nosso custo vem inflacionando mês a mês. A gente precisa fazer uma reavaliação com um target, com um alvo de intensidade. Então, a gente tem que estabelecer que, a partir de agora, todo o forecast nosso vai ser com vistas a esse alvo de intensidade, que é, a gente não pode gastar mais do que 9% da nossa receita em despesas, SG&A, por exemplo, que é a área que eu cuido. Então, é exatamente isso que a gente estava falando, é ajustar as velas para chegar na ilha que a gente quer encontrar o tesouro, entendeu? Muito bom, Rafael. Então, a gente está entendendo que um bom orçamento, um bom processo orçamentário, ele tem o seu início baseado ali nas metas do planejamento estratégico. Ele se desdobra depois em todo esse planejamento financeiro para o próximo ano e que, durante a execução orçamentária, tem que ser acompanhado e controlado, fazendo aí esses forecasts para que a gente possa fazer o ajuste da vela, como você bem colocou, para que a gente possa atingir o alvo. Então, a gente nota que muitas empresas, hoje em dia, começam a adotar o processo orçamentário, a implementar o processo orçamentário, e, às vezes, querem uma fórmula mágica de orçamento. Às vezes, querem pegar um modelo pronto e acabado, ou um sistema, e amarrar toda a empresa em cima daquele modelo ou sistema. E, na sua experiência, você acha que isso funciona? Ou você acha que o orçamento ele deve ser desenvolvido para a necessidade e a realidade de cada empresa? É engraçado porque orçamento é algo que ele é tipo feito sob medida, é como se fosse um alfaiate, sabe? Você precisa ter não é porque a metodologia X funciona bem em determinado lugar que ela vai ser uma boa metodologia a ser aplicada. Por exemplo, não é porque a metodologia matricial ela foi muito bem aplicada e deu resultados na Ambev que ela deve ser aplicada num mercadinho de esquina. Tem determinadas metodologias que elas demandam muito, e aí a gente tem que ponderar tudo enquanto custo-benefício. Quanto de mão de obra eu vou dedicar para planejar, sendo que eu não preciso de tanto detalhe assim para atingir o objetivo que eu tenho. Então, eu acho que é meio que um cálculo mesmo de custo-benefício do que a empresa pretende atingir, da mão de obra que ela tem disponível para dedicar a esse fim, né? E desenvolver uma solução que faça sentido. Um exemplo legal é que a RHI Magnesita, RHI era uma empresa e a Magnesita era outra. E a Magnesita, por ser brasileira, ela tinha uma cultura de controle de custos muito grande. A gente sempre vivenciou até então uma taxa de inflação muito maior do que os países europeus. Por outro lado, a RHI, por estar
na Áustria, uma economia estável desde o pós-guerra, não tinha um acompanhamento de custos tanto na régua, tanto na risca. E depois da fusão, a gente meio que conciliou um pouco do melhor dos mundos de cada lado. Um controle de custos apurado do lado da RH, da Magnesita, e toda a tecnologia e know-how que vinha sendo empregado na Europa por parte da RHI. Então, foi válida e teve que haver um momento de redesenho, de redefinição dos processos, dos métodos para a abordagem de uma nova empresa, de uma nova mega empresa, né? Porque foi a fusão se não me engano, duas maiores, uma das 5 maiores. Eu sei que a RHI era a primeira, eu não sei se a Magnesita estava entre segundo e terceiro, segundo e quarto, alguma coisa assim. Então, na área deles, né? Que é de refratários industriais. Refratários industriais, isso mesmo. Rafael, agora uma outra coisa importante que seria interessante a gente abordar aqui é sobre as políticas que podem ser implementadas no processo orçamentário, como política de viagens e hospedagem, políticas de alguns gastos, onde você efetivamente coloca ali aquelas políticas. E outra questão importante para o sucesso da implementação do processo orçamentário é trabalhar a cultura organizacional, né? Porque todos os departamentos, não só aqueles departamentos que estão ali diretamente envolvidos com o orçamento, eles têm que entender a importância dessa ferramenta, né? Qual a sua experiência com relação a isso? Primeiro, com relação às políticas. Se é importante ter essas políticas, se é importante que essas políticas sejam divulgadas, né? Qual a sua experiência? O que você tem vivido e visto com relação a isso? Tanto, então, as políticas quanto a cultura organizacional para o sucesso do processo orçamentário. É interessante essa questão de política, porque ela tem dois lados. Ela não só garante, e aí o exemplo que eu vou dar é nesse sentido, ela não só garante uma maior exatidão, né, nas premissas a serem adotadas quando você incorre em gastos, mas também ela garante uma jornada adequada de quem está percorrendo o caminho da execução desses gastos. Vou dar o exemplo, então, da política de pessoal da RHI. Quando você entra na empresa, você recebe um manual do colaborador e lá está bem claro. Existem 3 formas de você ser recompensado pelo seu trabalho. A primeira é o seu salário, e se você entrega mais do que é desejado no seu cargo, ou seja, se você surpreende positivamente nas suas entregas, seu nome vai para um comitê de mérito, e esse comitê de mérito vai debater sobre um aumento salarial. E o reflexo disso dentro do orçamento a empresa tem um percentual anual para conceder aumentos por mérito. Ponto. Essa é uma parte da política. Outra parte da política diz respeito àquelas pessoas que começam a exercer novas funções, que ganham novas responsabilidades e, por isso, são promovidas. Então, a promoção vem por assumir novas responsabilidades. E aí, dentro da política, tem isso claro, e dentro do orçamento, cada BP senta com a sua área para entender, ok, a gente tem o Rafael, que hoje ele é assistente. Ele tá concluindo a graduação dele e vai começar a assumir novas responsabilidades dentro do setor. Ele já tem 2 anos de casa e ele tem condições de se tornar um analista júnior. O líder dele vai pontuar isso dentro do orçamento, que tem ou não a aprovação da diretoria da empresa. Então, a segunda etapa, a segunda cláusula dessa política é exatamente essa questão de evolução de responsabilidade, consequentemente a promoção
do cargo da pessoa. E, por fim, você tem o bônus. O bônus nada mais é do que a gratificação pelo seu empenho sobre o resultado da empresa. Então, se a empresa der lucro, você tem direito a uma porcentagem referente ao, ao potencial impacto que você teve sobre aquele resultado. Então, existem faixas de bonificação de assistente à diretoria, enfim. Então, esses três pontos dentro de uma política alinham muito bem o que é esperado para esse novo ciclo, para qualquer ciclo, quer dizer, a política ela tem que ser perene. E aí existe também esses 3 pontos, eles são 2 individuais e um coletivo, que é o bônus. E tem um 4º ponto, que é coletivo, que são os acordos coletivos, que é reajuste por inflação. Isso daí esse ponto complementa, então, a política de gastos de pessoal da empresa. Então, isso dá transparência, isso dá facilidade na orçamentação, no diálogo com as áreas, e isso traz também uma segurança para o colaborador. Ele sabe o que ele tem que fazer para ser reconhecido em determinadas circunstâncias, sabe? Isso mesmo. O Rafael, agora, é importante que essas políticas sejam disseminadas, todo mundo tem que ter o conhecimento, como você falou, quando você chegou lá, foi te dado um manual para você entender porque isso é importante, vai ter reflexo no orçamento, então é importante que todo colaborador entenda. Então, essa disseminação do conhecimento e da importância dessas políticas no seu rebatimento dentro do budget da empresa como um todo, ele é fundamental para consolidar essa cultura organizacional, para que todos entendam a importância do seu dia a dia dentro do orçamento da empresa como um todo e que isso possa ser integrado com tudo isso para que o orçamento funcione. Instrumento, a política ela serve muito como instrumento de balizamento da cultura, né? E aí, se você não tem uma cultura alinhada com o seu objetivo, a vela vai estar apontando para um lado, sendo que você quer ir para o outro, sabe? A vela do barco vai estar apontando para um lado, sendo que você quer ir para o outro. Isso. O Rafael, eu sei que se a gente for espremer, tem muita coisa aqui para a gente conversar sobre orçamento, mas a gente também não quer alongar, a gente pode depois gravar outros vídeos sobre orçamento ou sobre outros temas, né? Se você está gostando desse tema, coloca nos comentários abaixo, né, quais outros temas você gostaria que a gente trouxesse aqui e a gente vai produzindo aí mais conteúdo, né? Se você teve alguma dúvida sobre algum ponto aqui que foi colocado pelo Rafael sobre o orçamento, que você coloque no comentário, né? E que você também possa divulgar essa live também para outros, para que a gente possa alcançar e efetivamente trazer conhecimento sobre essa ferramenta poderosa que é o orçamento para as outras empresas. O Rafael, eu queria, nesse momento, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em compartilhar com a gente o seu conhecimento e queria só, antes de finalizar, que você contasse um pouquinho sobre as expectativas que você tem sobre essa nova empresa e conta um pouquinho sobre o novo desafio e essa nova empresa. Bom, eu aceitei esse novo desafio justamente por entender que é um passo na direção que eu quero, que eu tenho os meus objetivos profissionais, então é mesmo garantindo que as velas estão alinhadas de acordo com os ventos e os objetivos que eu tenho. E essa empresa ela é uma grande empresa de marketing digital com sede em Berlim. Nela eu me junto para ser o responsável por FP&A das Américas, então eu vou ter aí a cadeira de copiloto ao lado dos diretores de América do Sul e América do Norte, para desenvolver desde o orçamento até o acompanhamento
das metas, enfim, dos objetivos da empresa. Eu costumo dizer que o meu objetivo profissional é ajudar empresas a se desenvolverem com sustentabilidade. Sustentabilidade é essa financeira, porque é a área que eu atuo. Então, faz sentido sentar nessa cadeira agora, depois de todas as experiências que eu trouxe até aqui, que vieram comigo. Essa vai ser mais uma a ser colocada aí no meu caderninho não só de conquistas, mas também de aprendizados. Muito bom. Rafael, então nós queríamos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e reforçamos. Divulgue este vídeo, compartilhe, dê o seu like e que você coloque nos comentários também outros temas que você gostaria que a EduWork trouxesse para debate aqui. Nós temos condição de trazer profissionais de várias áreas, então, tendo interesse em outras áreas de conhecimento, pode colocar aqui a sua curiosidade ou tema de interesse e nós vamos trazer em novas lives outras pessoas para compartilhar conhecimento com vocês. Rafael, muito obrigado pela sua presença e eu vou te dar aí um minutinho para você despedir do pessoal. Não, eu que agradeço, continuo à disposição. Sempre que quiserem debater algum assunto, algum tema, enfim, acho que é uma boa ideia também a gente trazer outros participantes, até uma conversa a 3, a 4, eu acho que seria mais enriquecedor, porque a gente teria novas visões de um mesmo assunto, diferentes pontos de vista. Estou à disposição, um abraço a todos, foi um prazer. Muito bem, muito obrigado pela audiência de vocês. Aqui nós encerramos, então, esse bate-papo com o Rafael Vargas Pontes, que é o CEO da EduWork, e estamos aí para contatos, os nossos contatos também seguem aqui embaixo, né, no link logo abaixo desse vídeo. Um grande abraço a todos.